Eu só queria entregar o gás e voltar para casa, mas bastou aquele sorriso, aquela voz calma me oferecendo um copo d'água para minha vida inteira sair do eixo. O que fazer quando o mundo te ensinou a esconder tudo o que você sente e alguém aparece e te faz querer mostrar tudo? Eu achava que já tinha visto de tudo nesse bairro. Criança correndo no meio da rua, vizinho brigando por causa de som alto, gente jurando amor eterno e no mês seguinte jurando vingança. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ele. Era meio-dia quando recebi o papel da rota. Sol batendo forte no asfalto, suor escorrendo antes mesmo de subir na moto. Vi o endereço e nem me liguei que seria diferente. Mais uma entrega, mais um bujão nas costas, mais um obrigado murmurado da janela. Só que quando cheguei lá, a história virou outra coisa. Toquei a campainha, o portão abriu devagar e foi ele quem apareceu. Não falou muito, só disse: "Pode deixar ali na varanda, o dinheiro tá trocado." Tinha uma calma esquisita no jeito dele, como se o tempo fosse outro ali dentro. Peguei o bujão, levei até o canto e, quando voltei, ele me ofereceu um copo d'água. A primeira coisa estranha do dia: homem nunca me oferece nada. Mulher às vezes sim, mas homem nunca. E mesmo quando oferecem, é só para cumprir tabela. Com ele não. Ele esperou eu beber, ficou parado ali como se quisesse saber se eu ia aceitar mesmo. Bebi. "Você sempre faz essa rota?" perguntou. "Nem sempre, depende do dia." "Ah, é que nunca te vi por aqui, conversinha boba." Mas eu não sabia como lidar. Aquele tipo de papo simples, direto, sem segunda intenção. Ou pelo menos era o que eu achava. Quando voltei para a moto, ele ficou ali no portão, me olhando sair. No retrovisor, vi ele distraído, encarando o céu com o copo na mão. Aquilo grudou na minha cabeça. Voltei para casa com aquela imagem me martelando. Que cara era esse que me olhava daquele jeito? Era só um cliente, só mais um dia, mas parecia que alguma coisa tinha sido plantada ali. Durante a semana, fiz outras entregas, segui meu caminho, mas toda vez que parava no sinal, ele voltava. Aquela voz calma, aquele olhar que não julgava, só observava. E eu, que sempre passei batido no mundo, comecei a me sentir visto. 15 dias depois, o mesmo endereço apareceu na rota. O coração apertou sem motivo aparente. Eu, um homem criado para não demonstrar fraqueza, me peguei respirando fundo antes de tocar o portão de novo. Dessa vez, ele já abriu sorrindo. "Achei que era você." Falamos pouco, mas rimos. Ele me contou que fazia quitutes, ajudava numa ação de sopa no bairro. Tinha um jeito de dizer as coisas como se o mundo não fosse tão pesado. E aquilo me desconcertava, porque eu vinha de outro lugar, de um lugar onde sentir era fraqueza, onde tudo que foge do normal é motivo de deboche. Antes de ir, ele me estendeu outro copo d'água. "Tá virando tradição", disse. Pois é, a mão dele roçou na minha quando me entregou o copo, e nesse toque rápido, simples, senti um choque, não aquele de eletricidade, mas de verdade, como se alguma coisa dentro de mim tivesse despertado. E eu odiei isso porque eu sabia o que vinha depois. Medo. Na sexta-feira, no bar da cooperativa, alguém comentou: "O Léo tá sorrindo demais ultimamente. Tá pegando alguém e não quer contar." Dei risada. Só cansaço, mentira, era outra coisa. Era ele. No domingo, achei o copo na mochila, o mesmo copo, ainda com uma marquinha de dedo. Poderia ter jogado fora, mas não, botei de volta. Não era vergonha, era medo de aceitar o que aquele copo representava. Na segunda, vi o número dele num papel esquecido, nem lembrava que ele tinha me dado, e foi ali com o motor da moto ainda quente que eu decidi: vou devolver esse copo, só isso. Quando ele abriu o portão, riu. "Olha só quem apareceu, deu saudade ou o gás acabou? Vim devolver isso", falei mostrando o copo. Ele pegou e disse: "Mentira, mas foi um bom pretexto. Quer entrar?" Fiz uns salgados, poderia ter dito não, poderia ter inventado desculpa, mas eu entrei. E foi assim, num domingo qualquer, num bairro qualquer, com um copo de plástico na mão, que começou a maior confusão da minha vida. Depois daquele domingo, as coisas começaram a sair do controle. Não porque ele fez alguma coisa, Rafael continuava sendo o mesmo, tranquilo, direto, com aquele jeito de quem vive na própria frequência. O problema era o que aquilo despertava em mim. Eu voltava para casa com a cabeça cheia. Era só café, só conversa, só risada. Mas quando deitava, tudo pesava diferente. A lembrança do toque da mão dele, do jeito que ele dizia meu nome. E o pior, eu comecei a querer voltar lá, sem motivo, só para ver ele. Na cooperativa, comecei a inventar desculpas, trocar turno, mudar rota, me pegava olhando o celular esperando mensagem dele. Só que, ao mesmo tempo, o medo também crescia. Aquele medo que a gente aprende cedo. Se for diferente, esconde. Eu sabia o que os caras iam dizer. O bairro é pequeno e as bocas são maiores ainda.
Um dia, Rafael apareceu na frente da minha casa. Chegou de bicicleta, como quem não quer nada. Trouxe um pedaço de bolo, disse que era só porque tinha sobrado. Sentou comigo no quintal, ficamos falando besteira. Só que alguém viu. E no dia seguinte a piada veio. E aí, Léo? Teu amigo da bicicleta deixou doce ontem, foi? Riso abafado, gente virando o rosto para não encarar de frente. Fingi que não era comigo, mas a mão suava no guidão. Tentei me afastar, evitei voltar lá. Inventei desculpa quando ele mandou mensagem. Hoje não dá. Correria. Outro dia, mas eu mentia, Rafael não insistia, só respondia com um tudo bem que doía mais que qualquer cobrança, porque ele sabia, ele sentia, e mesmo assim respeitava meu tempo. Isso me desarmava mais do que se ele batesse na minha porta. Na sexta fui chamado para uma entrega fora da rota, endereço alterado de última hora. Quando vi o nome da rua, meu estômago virou. Casa dele, não tinha como evitar. Cheguei de capacete na mão, suor na testa. Rafael abriu o portão como se não tivesse se passado nem um dia. Achei que você não vinha mais, disse sem mágoa. Correria, muita entrega. Ele assentiu. Não perguntou mais nada, só disse: fiz café, quer? Dessa vez não inventei desculpa. Entrei, sentamos na cozinha. Ele me serviu sem dizer palavra. Bebemos em silêncio, um silêncio que não era incômodo, era um tipo de trégua. Eu não vou te cobrar nada, ele falou encarando a xícara. Eu sei. Mas também não vou fingir que não percebo. Você vem, depois some, acha que não tá machucando, mas tá. Eu engoli seco, olhei pra ele e só consegui dizer: eu tô com medo, Rafael. De mim? De tudo, dos outros, do que vão falar, do que isso pode virar. Ele ficou quieto um tempo, depois levantou, andou até mim e colocou a mão sobre a minha, só isso, nada mais, e disse: você não precisa escolher agora, mas precisa saber uma coisa. Eu não sou um erro, nem um problema. Saí dali com a cabeça estourando. Nos dias seguintes não mandei mensagem. Ele também não, mas tudo ao meu redor parecia empurrar o pensamento de volta para ele. Cada esquina, cada cliente, cada vez que alguém dizia valeu, parceiro, eu pensava na forma como ele falava obrigado, como se realmente significasse algo. No sábado, não aguentei, fui até a casa dele, mas fiquei parado do outro lado da rua. Vi ele lavando as plantas, mexendo nos vasos, sozinho, tranquilo, e eu ali do lado de fora com a coragem presa na garganta. Na segunda, na cooperativa, as piadas pioraram. Léo agora só entrega bujão para quem sorri bonito. Tá derretido igual gás no verão. Não respondi, mas naquele dia fui para casa com vontade de sumir. À noite, minha mãe perguntou se eu estava doente. Respondi que era só cansaço, mas não era. Era culpa, medo, dúvida, tudo junto. E no meio dessa bagunça, o celular vibrou. Se quiser, tem lanche aqui, sem cobrança, só vem. Fiquei olhando aquela mensagem por minutos. Depois vesti a camisa e fui, porque por mais que o medo gritasse, a vontade de ver ele era maior. E isso, naquele momento, já era um começo. Naquela noite, quando bati na porta de Rafael, não sabia se ele ia abrir com um sorriso ou com um silêncio. Ele só olhou, deu um passo para o lado e disse: entra. Sentei no mesmo canto de sempre. Ele trouxe um copo de suco e colocou na minha frente. Não perguntou nada, nem por que sumi, nem por que voltei. A gente falou de bobagem, calor, trânsito, aumento do gás, mas no meio da conversa, sem olhar direto para mim, ele soltou: sabe o que mais cansa? Fingir que não sente. Engoli seco. Quis responder, mas o nó na garganta não deixou. Ele encostou na parede e ficou quieto, como se tivesse aprendido a não esperar muito. E aquilo doeu. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois levantei, fui até ele e falei baixo: eu não sei como fazer isso, ninguém sabe. Ele respondeu: a gente só vai tentando. Naquela noite, pela primeira vez, beijei Rafael sem medo. Não teve plateia, não teve julgamento. Só nós dois. Pela primeira vez, deixei cair uma parte da armadura. Mas o mundo não esquece tão fácil. 2 dias depois, na cooperativa, Tonho, o mais velho da turma, mas o mais venenoso, fez questão de soltar alto: Léo agora só anda com doceiro. Será que o gás dele é leve assim também? A risada foi geral. Mas o que me feriu mesmo foi o olhar de João, meu parceiro de entregas há anos. Ele não riu, mas também não disse nada. E o silêncio de quem a gente confia pesa mais do que o deboche dos outros. A partir dali, tudo virou tensão. Começaram a me deixar fora de algumas entregas. Um cliente ligou reclamando que eu tinha sido grosso. Mentira. Mas bastou uma ligação para me cortarem da rota dele. Na padaria senti os olhos seguindo meus passos. Ninguém disse nada, mas o clima mudava. Era como se todo mundo estivesse esperando eu tropeçar. Uma noite, chegando em casa, encontrei Rafael sentado na calçada. Quando me viu, se levantou devagar. Tá tudo bem? Tá nada, respondi. Quer entrar? Não, só precisava ver você. Ele assentiu. Ficamos ali em pé, sem pressa.
Tá difícil? Ele perguntou. Tão fazendo piada, tão cochichando, gente me evitando. E o que dói mais? Eles ou você mesmo? Não soube responder. Na sexta, depois do expediente, o supervisor me chamou. Disse que alguns moradores estavam desconfortáveis com minha presença. Usou palavras bonitas para mascarar o preconceito. Sugeriu que eu pedisse férias. Saí dali com sangue quente. Passei direto na casa de Rafael. Quando ele abriu, só disse: "Me deixa ficar aqui um pouco?" Sempre. Na sala, jogado no chão com ele, respirei fundo e disse: "Eu tô com raiva de mim, deles, do mundo. Pode sentir tudo, mas não joga fora quem você é para caber no que eles querem." Naquela noite ele pegou minha mão e colocou sobre o peito dele. Aqui é real, aqui ninguém mente, e foi aí que entendi. O problema nunca foi só o que diziam, era eu. Era o medo de ser feliz com alguém que me via inteiro, medo de não ser aceito, de não pertencer, mas ali, com ele, eu já pertencia. No dia seguinte, voltei ao depósito como sempre, subi na moto, o papel de rota na mão. Mas dessa vez, quando Tonho veio com piadinha, eu parei na frente dele. "Quer saber, Tonho? É isso mesmo, tô saindo com o Rafael, e se isso for problema para você, resolve com o espelho." O silêncio caiu como tijolo, ninguém respondeu, ninguém riu, e foi aí que percebi. Quando a gente para de fugir, muita coisa para de ter força. O que antes era ameaça vira só barulho. Peguei a moto, liguei o motor, e naquele dia, pela primeira vez, não fui embora carregando vergonha. Depois daquela sexta, o mundo não acabou. O bairro continuou com suas rotinas, o trânsito com seus engarrafamentos, os vizinhos com suas fofocas. A diferença é que, pela primeira vez, eu não era só o entregador invisível da curva da rua. Agora eu tinha nome, história e alguém ao meu lado, e isso incomodava. Nos primeiros dias o silêncio foi estranho, não porque falaram demais, mas porque pararam de fingir que não sabiam. Alguns desviavam o olhar, outros cumprimentavam com aquele tom educado demais, como quem pisa em vidro. Mas, para minha surpresa também, teve gente que simplesmente seguiu como se nada tivesse mudado. E isso me deu mais força do que qualquer discurso. No domingo fui na casa da minha mãe. Ela estava sentada no quintal, mexendo numas plantas. Quando me viu, levantou as sobrancelhas. "Vai me dizer que agora só aparece quando tá apaixonado?" Sentei do lado dela sem responder. "É sério isso com o menino dos bolos?" "É..." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Eu sempre soube que você era diferente, só não sabia de quê. Agora sei. E isso muda alguma coisa?" "Muda o quê, Léo? Você continua sendo meu filho. O que me importa é se ele te trata bem." "Trata." "Então é isso que interessa. O resto o povo vai falar de qualquer jeito. Se fosse uma mulher com 3 filhos no seu portão, iam falar também." Senti os olhos queimando, mas não chorei. Ela me deu um tapa leve no ombro. "Só não esquece, ser homem não tem nada a ver com quem você ama. Tem a ver com como você trata quem ama." Na segunda voltei à cooperativa com outro peso nas costas, o de não precisar mais esconder. Rafael também já não se escondia. Passava de vez em quando na frente do depósito só para deixar um lanche. Um dia, até deixou um recado escrito num guardanapo. "Lembrete, você é muito mais forte do que imagina." Tonho leu. Fingiu que não entendeu, mas não teve coragem de zombar. João, meu parceiro de entregas, veio falar comigo depois de uma entrega puxada. "Tô vendo que você tá mais leve, tá rindo mais, tá até com paciência para buzinar menos." Dei uma risada. "É que agora tem alguém esperando em casa, e isso muda tudo." Ele assentiu e não disse mais nada, mas naquele silêncio eu senti respeito. Na sexta-noite sentei com Rafael no quintal da casa dele. A rua estava calma, a gente dividia um refrigerante barato e ria de coisas que nem eram engraçadas. "Sabe o que eu pensei hoje?" ele disse. "Que antes eu achava que o mundo nunca ia permitir que eu tivesse isso aqui. Alguém comigo, de verdade, sem segredo. Eu também achava. E agora? Agora eu tô aprendendo a viver com a coragem de quem cansou de fingir." Ele pegou minha mão e disse: "E se amanhã tudo mudar? A gente muda junto, ficamos ali, sem medo de que alguém visse, sem medo de parecer fraco, porque naquele momento ser forte era exatamente isso, continuar ali inteiro, mesmo sabendo que o mundo ainda era duro para quem escolhia amar fora do esperado." No sábado, fomos até a feira juntos, de mãos dadas. Alguns olharam, outros fingiram que não viram, mas ninguém falou nada, e se falaram depois, não chegou até mim, e se chegar, não dói mais como antes. No fim do dia, estávamos sentados na escada da frente da minha casa quando ele disse: "Você sabe que tem gente que ainda vai tentar machucar, né?" "Sei. E vai doer." "Vai. Mas também vai passar e vai valer a pena." Assenti, porque agora eu sabia. No outro dia mandei mensagem para o supervisor. Disse que não queria mais esconder quem eu era.
que ia continuar fazendo o meu trabalho do mesmo jeito, com respeito, com responsabilidade, mas que se o problema era minha vida fora do horário, o problema não era meu. Ele respondeu com um entendido seco, mas nunca mais me cortaram de rota nenhuma. No fim, não houve aplauso, nem abraço de novela, mas teve paz, teve comida dividida, risada boba, olhares que diziam tudo sem precisar de palavras, teve vida. A vida real, aquela que começa quando a gente para de pedir desculpa por ser quem é. E se alguém ainda falar de mim, que fale, porque agora, pela primeira vez, eu tenho uma resposta na ponta da língua. Sim, é ele, e eu também escolhi ele, e não me arrependo. Depois que tudo veio à tona, o mundo não mudou, mas eu mudei, e isso foi o suficiente. As entregas continuaram, as piadinhas diminuíram, não porque as pessoas mudaram, mas porque entenderam que eu não ia mais baixar a cabeça. Quando não encontram vergonha em quem querem atingir, eles perdem a graça. Rafael dizia isso, e agora eu via que ele tinha razão. Nos dias de folga, a gente se encontrava sem precisar de desculpa. Às vezes ele aparecia só para trazer uma marmita. Outras, eu encostava na casa dele só para tomar um café rápido antes da próxima rota. Não precisava ser muito, bastava ser real. Um sábado, enquanto eu lavava a moto na calçada, uma vizinha se aproximou com aquele jeito de quem vem fingindo que só tá passando. Léo, posso te perguntar uma coisa? Pode? É verdade mesmo sobre você e o rapaz? Olhei direto para ela. Eu sabia o que ela queria. A fofoca confirmada, a versão oficial para espalhar depois. Mas naquele dia eu não tinha raiva, só cansaço. É verdade, sim, e se isso te incomodar, problema não é meu. Ela regalou os olhos, mas ficou calada. Virou as costas e foi embora. E eu continuei lavando a moto. Naquela noite, Rafael apareceu com 2 pedaços de bolo e um refrigerante barato. Sentamos no fundo da minha casa. Ele me olhou por um tempo e disse: "Você tá mais quieto hoje." É que a ficha tá caindo, acho que agora é de verdade. De cada piada que engoli calado, de cada vez que abaixei a cabeça para caber num mundo pequeno demais. E entendi que tudo aquilo não me fez mais forte, me fez cansado. Mas agora não, agora eu era leve, porque amar, quando é certo, não pesa. E se amanhã alguém vier perguntar se é verdade, eu não vou mais hesitar. Sim, é amor. E não, não tem nada de errado nisso.